Bom, tem um pessoal aqui que já mandou mensagem, falou que está entrando. Entendo que esse horário, depois do trabalho, a gente ainda está entendendo, né? Se ajeitando depois dos nossos atendimentos. Mas vamos começar conforme as pessoas forem entrando, eu vou aceitando elas aqui. Lembrando que vai ficar gravado, então, para quem entrar depois, é só assistir a gravação que eu vou subir com ela para o YouTube e postar no nosso grupo do A Bruxa Tá Rica. Bom, primeiramente, boa noite. Ontem a gente teve uma aula de esquenta para essa aula inaugural da aula inaugural, que na verdade já era um conteúdo que tinham me pedido bastante lá no Instagram, no @bruxatarrica, e era um conteúdo sobre como atrair novos clientes, né? Sobre como esquentar essa audiência, sobre como viabilizar essa entrada de novos clientes no funil. E eu gosto muito dessa dinâmica que a gente constrói de engajamento, porque ela permite que a gente divulgue nosso trabalho sendo a gente mesmo. Então, essa aula está lá no YouTube, está gravada também. Vou mandar todos os links atualizados lá no nosso grupo do Bruxa Tá Rica, assim que a gravação dessa aula estiver disponível. Mas foi muito interessante ver, e depois eu consegui conversar com algumas pessoas que estavam na aula de ontem, para sentir a percepção que elas tiveram. E aí, hoje, em uma conversa com os meus mentorandos, a gente conseguiu chegar num ponto de delimitação de persona, que foi muito interessante também. Mas não é nada disso que eu vou tratar hoje, esse foi o tópico de ontem. Quem quiser retomar, eu vou ficar muito feliz de poder conversar individual e coletivamente com vocês a respeito disso. E hoje é a nossa primeira aula da mentoria A Bruxa Tá Rica. É o nosso primeiro momento, nosso primeiro ponto de encontro com as pessoas que serão nossos potenciais colegas de mentoria. Então, quem estiver assistindo a gravação, se quiser se identificar no grupo depois, falar o que achou, eu vou abrir o grupo para comentários, para a gente interagir, conversar e se conhecer também. E eu quis deixar essa primeira aula como coisas que ninguém te conta quando você decide viver do holístico, viver de terapias, porque, de fato, a transição, né, das nossas carreiras, eu até, em conversa com meus mentorandos, eu falo muito disso. Ninguém sai do ensino médio, da faculdade, e fala, vou ser terapeuta holístico. É algo que te chama, que te cata, lá no meio de 1 milhão de pessoas, você começa a desenvolver esse dom, esse talento, através de técnicas combinadas, de ferramenta, de muito estudo, de um arsenal, de um repertório, e chega um momento que você olha para si mesmo, trabalhando em jornada tripla, quádrupla, com o seu emprego CLT, ali, sua carteira assinada, e atendendo mais um monte de gente por trás, e fala, não dá para sustentar, não dá para fazer isso acontecer, não dá para operacionalizar essa vida. E aí toma-se a decisão de viver do holístico. Então, a minha decisão de viver integralmente do holístico foi tomada há pouco menos de 2 anos. Então, eu tinha um emprego fixo CLT, eu era gerente de marketing numa grande marca de tecnologia do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhava nessa ponte aérea entre BH, minha cidade natal, e o Rio de Janeiro. Eu viajava, às vezes eram 1, 2 vezes por mês, às vezes eram 2 vezes por trimestre. Eventualmente, né, tiveram vezes que meu marido foi comigo, porque de fato era uma vida muito agitada. E eu trabalhava viajando e vivia atendendo. Então, já teve casos, né, eu até arquivei essa live, mas lá no meu perfil de cartomancia, de tarô, eu até estava vendo isso esses dias, que eu estava dando uma limpa no perfil, uma live que eu fiz enquanto eu estava no hotel me maquiando para uma reunião presencial no meu trabalho. Então, eu tinha marcado de fazer uma live no meu perfil de tarô, e eu estava ali, atrasada, para esse compromisso presencial no Rio de Janeiro, e eu fiz a live falando altas coisas de tarô, eu passando maquiagem, eu passando base, eu selando a minha pele, e essa era a minha rotina, o meu dia a dia. E chegou um ponto que eu percebi que eu estava completamente infeliz na minha carreira como gerente, não como marqueteira, que eu acho que a gente continua sendo, e invariavelmente é isso que eu vendo para vocês aqui no processo da Bruxa Tá Rica. Eu vi que a pressão do mundo corporativo, que antes era o que me excitava, né? Antes era o que me deixava animada, que me deixava engajada, começou a dar lugar a um processo de burnout, a um processo de enlouquecimento de fato, não tem outra palavra. Então, eram jornadas abusivas de trabalho, eu coordenava uma equipe com 5 pessoas, enfim.
num ambiente muito conservador, e eu desse jeito, com esse cabelo meio roxo, meio vermelho, toda tatuada, num ambiente, num eixo muito tradicionalista do Rio de Janeiro. Então já tinha algumas incompatibilidades, inclusive ideológicas, circulando. E eu sempre amei o trabalho que eu desenvolvi com o tarô, mas me faltava coragem para fazer essa transição. E aí, quando eu decidi fazer essa transição, eu peguei todos os elementos que tornaram o meu trabalho no mercado de trabalho grandioso. Então, foram 6 anos, 5 anos e meio, na realidade, de muito aprendizado, de muita dedicação, de um crescimento vertiginoso. Eu, enquanto uma jovem profissional, ocupei lugares muito altos, né, onde eu olhava para o lado não tinha ninguém, né, da minha origem, ninguém da minha faixa etária, ninguém com a minha formação. Então, era um lugar de muito status, é um lugar de muita realização, de muita concretude. E eu olhei para isso e falei: olha, tem coisas que eu gosto mais, e eu acho que eu consigo ser grandiosa em outros aspectos também. Peguei todo esse conhecimento de comunicóloga, de marqueteira, de especialista em inteligência de mercado, de especialista em engajamento, e joguei no meu trabalho. E nesses 2 anos de transição de carreira, o meu trabalho com o tarô explodiu. Explodiu. Eu comecei a atender muitas pessoas, comecei a ser chamada para eventos. Então, em janeiro desse ano, foi o maior festival que nós fizemos, aí enquanto tenda, que foram mais de 40 mil pessoas. Mas já participei de outros grandes eventos de alto ticket, de pessoas com muito dinheiro. E quando eu falo muito dinheiro, é mais do que eu consigo imaginar, né? Então, comecei a lidar com um público muito alto nível, e isso começou a puxar uma coisa que puxou outra, e eu falei: bom, tá dando certo, né? As técnicas, a metodologia, o que eu estou investindo no meu trabalho, tá dando certo, tá repercutindo, e é um sinal para que eu consiga continuar. E ao longo desse processo, eu fui documentando o que deu certo e o que não deu, o que eu testei que deu certo, as estratégias que eu implementei e que eu vi que não foram muito boas. E aí eu comecei a fazer parcerias no mercado holístico. Então, eu tenho grandes parceiras do Ayurveda, da Yoga, da astrologia, da numerologia, que são pessoas que trabalham comigo hoje na tenda também. Então, fui trazendo, né, pessoas do meio holístico para perto, participando de eventos, participando, ou quer seja como pessoa física, Amanda, né, que eu gosto de usufruir desses espaços, mas também com o meu trabalho. E eu percebi uma característica muito importante entre as pessoas do holístico que ganham muito dinheiro. Todas, todas, 100% vieram da área da comunicação. Então, tem uma professora de yoga que começou como minha consulente, depois ela foi fazendo a transição de carreira dela, que é relações públicas. Tem uma grande parceira da Ayurveda que trabalhou em agência de comunicação. Porque essas pessoas juntam as duas coisas, assim como eu. Nós juntamos essas duas coisas e a gente tem conhecimento de estratégia de lançamento, de produto digital, de produto físico, de evento. Então, para nós, isso não é um bicho de 7 cabeças, não é um mistério. Mas 70% do mercado holístico não tem acesso a essa informação. E quando a gente quer fazer essa virada, a gente vai procurar pessoas de marketing, coach de marketing, pessoas que nunca jogaram um tarô, nunca fizeram um reiki, nunca fizeram uma massagem tântrica na vida, que não tem domínio do objeto que elas estão vendendo. Elas têm uma técnica fechada para um público delimitado e te vendem um método, te vendem uma fórmula. Se você botar água nesse copo, ela vai ficar com esse formato. Mas a gente percebe no dia a dia do nosso trabalho holístico que não é assim que funciona, que não é assim que a banda toca, que não é assim que a gente consegue expandir o nosso trabalho, que a gente precisa de um pouco mais. E isso faz parte também das coisas que ninguém te conta quando você decide viver do holístico. E aí a gente começa que a primeira coisa que ninguém te conta, para além disso tudo, de um pouco que se mistura na minha trajetória pessoal, profissional, nas minhas especialidades, é que quando você decide largar o seu emprego carteira assinada para viver do holístico, imediatamente, no momento que você assina sua carta de demissão e já começa a trabalhar full time nos seus atendimentos, você se torna dona de uma empresa. Você pode não ter CNPJ ainda, você pode não ter realizado, percebido isso ainda, mas você torna uma dona, um dono da sua própria força de trabalho, da sua própria empresa. E como se não bastasse, você se torna o diretor de marketing, o responsável contábil financeiro, o designer, o suporte de atendimentos, né? E eu até brincava no começo, hoje eu tenho mais pessoas trabalhando comigo, né? Eu tenho uma designer, tenho 2 assistentes pessoais que respondem à minha agenda, enfim, tenho um contador, continuo nesse lugar duplo de diretora criativa e CEO, mas que eu também pretendo abdicar de um deles logo em breve,
né? Gostaria de ter outra pessoa gerenciando corporativamente as minhas marcas para que eu pudesse trabalhar só com criatividade e inovação, que é o que eu realmente amo fazer dentro e fora do holismo. E aí eu costumo brincar que é a equipe, né? Ah, quem resolve isso na sua empresa? Ah, sou eu. E tal coisa? Ah, sou eu também. É emitir nota? Sou eu. É jogar tarô? Sou eu. É responder cliente? Sou eu também. É vender produtos, despachar nos correios? Sou eu também. E esse começo, quando a gente começa a se desdobrar de um papel focal dentro de uma estrutura, de uma empresa, de um emprego padrão, que você se formou para, que foi construído o imaginário, que nossos pais e avós trabalhavam mais ou menos no mesmo formato. Quando a gente se desliga disso e assume a garantia do nosso trabalho como terapeutas holísticos, nós começamos a ter que desdobrar esse papel. E além da Amanda cartomante, eu encontrei várias Amandas perdidas que eu precisei alinhar, precisei organizar para conseguir fazer com que a minha empresa, o Tarô de Amanda, virasse outra empresa, né? Continua sendo Tarô de Amanda, mas um Tarô de Amanda que faturou mais de 100 mil reais no ano passado, um Tarô de Amanda que aportou mais de 100 mil reais de investimento na Tenda, que é a minha segunda marca, e estou em busca de outros investidores para outros projetos. Então, eu não imaginava que eu, uma pessoa sozinha, com esse cabeção que Deus me deu, ia movimentar tanto dinheiro. E aí, quando essa realidade começa a bater, fazendo evento com 40 mil pessoas, gente, eu nunca imaginei isso. Quando essa realidade bateu, eu entendi que eu precisava de uma estrutura de organização, de uma estratégia de negócios, de um modelo de negócios que me permitisse me diferenciar de pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Eu estava enquanto eu montava, e estou montando ainda, porque é um estudo contínuo, os materiais da nossa mentoria, cujas aulas começam depois dessa nossa aula inaugural, no dia 1º de abril, a saber. Quando eu estava montando, eu me deparei com um estudo de mercado, que inclusive foi o Leandro Ladeiro, um comunicólogo, que trouxe num vídeo dele. Ele é especialista em marketing digital, na realidade. Eu fui ler mais a respeito, né? Que em 2021, no nicho espiritualidade, saúde e bem-estar, o tarô foi a segunda palavra mais procurada, perdendo somente para a Bíblia e depois do tarô a palavra meditação. Então, em 2021, ali, um momento onde nós tínhamos acabado de receber a notícia dos programas de vacinação, as pessoas estavam preocupadas no nicho de saúde e bem-estar com tarô e meditação e Bíblia. Então, cartomantes, gente, eu tô falando especificamente que é o meu nicho, mas eu entendo que vocês possam, se fizer uma pesquisa de reiki, vai ter 1.000 pessoas de reiki no Instagram, 1.000 pessoas de reiki no Google. Yoga, nem se fala. O yoga explodiu nos últimos 4, 5 anos, né? Virou um estilo de vida, virou ali um pedaço do wellness. O tarô aconteceu isso também muito magicamente. E aí, por que que eu, Amanda, que moro na Zona Leste de Belo Horizonte, formei internacionalista, consigo faturar proporcionalmente mais de 70% do que a média geral dos cartomantes? É porque tem modelo de negócio, é porque tem estratégia. É porque no momento em que eu falei, vou largar meu emprego de gerente, eu trouxe o cargo de gestora para dentro da minha empresa. E é isso que falta em muito terapeuta holístico. Ai, Amanda, mas eu atendo num centro holístico e tal. Beleza, mas você não é dona do centro. Você é parceira. Você vende uma porcentagem do seu trabalho em troca de um espaço de trabalho. Mas, assim, se você vende uma porcentagem maior do que a que você ganha, já está errado, porque você é a dona do seu trabalho. Você precisa se comportar como uma CEO, como uma dona desse negócio. Conversar com seus parceiros de igual para igual, como dono de negócio. E eu passei por uma experiência muito interessante, que foi quando eu estava fazendo as entrevistas às terapeutas associadas do meu espaço físico aqui em Belo Horizonte atendo. Inclusive, tenho certeza que muitas das minhas terapeutas maravilhosas vão assistir essa gravação. O que diferenciou as terapeutas que eu quis trazer para o espaço das que eu não quis foi as que olhavam para mim como uma parceira. Assim, não, eu quero ser parceira dessa pessoa. Essa pessoa está fazendo sucesso, eu quero mostrar para ela que eu consigo fazer sucesso junto com ela. Porque eu sou a dona da minha empresa também. Ela não está contratando a terapeuta. Senão ela assinava minha carteira, senão eu assinava a carteira delas. Não, eu estou contratando uma parceira, uma pessoa que vai trabalhar comigo no lugar de paridade. E esse é o pulo do gato aqui, na primeira coisa que ninguém te conta, quando você decide viver do holístico. Ninguém me contou isso,
mas eu tô contando para vocês. Bom, o segundo ponto. O que antes era somente um dom, vira uma oferta de serviço. E é muito difícil na cabeça de alguns de nós separar, ai, mas foi a espiritualidade que me deu esse dom. Tudo bem, a espiritualidade vai continuar alimentando esse dom, mas agora esse dom é o que bota comida no seu prato. Então ele vira um trabalho, ele vira um serviço, né? Para além do dom, nunca vai deixar de ser um dom, nunca vai deixar de ser algo proveitoso, algo grandioso, algo espiritualizado, nunca vai deixar. Mas é também um serviço. E serviços precisam ser pensados a partir da perspectiva do cliente. Se você cria seus serviços e produtos para você, você só vai atender pessoas iguais a você. Igual a você, tem só você no mundo. Pode ter algumas pessoas parecidas, mas é um universo muito esgotável. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Para que eu vou querer atender só quem é parecido comigo? Então, pensar a partir da perspectiva do cliente. Por que que meu serviço, por que que meu tarô é útil para as pessoas? A gente falou disso ontem, na aula de ontem. Por que que meu trabalho é útil na vida das pessoas? O que que esse trabalho transforma? Porque é diferente, por exemplo, eu falei isso numa live lá no Instagram, quando a gente falou de funil de vendas. Essa caneta, que é uma caneta de quadro, qualquer pessoa pode entrar numa loja, numa papelaria e comprar. São pessoas muito diferentes. Tem professores, tem eu que gosto de escrever em parede, em quadro, etc. Tem, sei lá, uma mãe que deu essa caneta para o filho escrever no quadro, para ele não escrever na parede. É algo muito despersonalizado. Já uma terapia holística é altamente personalizada. A pessoa, quando ela procura um terapeuta holístico, ou quando ela é tocada, ela é movida a procurar um terapeuta holístico, ela vem com uma dor, ela vem com uma angústia, ela vem com uma individualidade, ela vem com uma necessidade, uma urgência. Se a gente não pensar nosso serviço a partir da perspectiva dessa pessoa, o nosso trabalho fica sendo um trabalho egocêntrico, um trabalho egóico, centrado nas minhas urgências, no meu ego como terapeuta. Hoje, eu produzo produtos, serviços que conversam com a minha audiência. Inclusive, o Abra de Tá Rica nada mais é do que isso, gente. Eu comecei a fazer as seletivas da tenda, comecei a interagir com pessoas do mercado holístico, eu falei, cara, não tem ninguém que ensine essas pessoas, que acompanhe, que mentore, que guie essas pessoas a potencializar os talentos que ela tem no holístico e viver sem perrengue, ter a agenda cheia, e comprar carro, e comprar casa, e pagar a melhor escola para o seu filho sendo terapeuta holística, chegar na reunião de pais com o seu filho, na hora que perguntarem o que você faz, você não vai falar que você, eu me formei em administração, não. Você é terapeuta holística, eu sou empresária. Hoje, quando me perguntam, eu falo, eu sou empresária. Qual ramo? Cartomante. Eu jogo tarô, eu jogo cartas. O que alimenta a minha boca, a minha família, o que alimenta os meus sonhos, o que paga a realização dos meus sonhos é o meu trabalho com tarô, com o oráculo. E se apossar disso é entender que eu trabalho para o outro, em função do outro. O chefe do autônomo é o cliente. Quem já ouviu falar essa frase? Quem tiver ao vivo, comenta comigo no chat. Quem tiver na gravação, quiser deixar um comentário ou comentar lá no grupo, a gente conversa sobre isso também. Terceiro ponto que ninguém te conta quando você decide viver do holístico. Você precisa aprender a se comunicar de uma forma eficiente ou vai ter bons serviços e produtos e nenhum cliente. Gente, nesse processo de entrevista que eu fiz com... Nossa, foram mais de 30 pessoas que eu entrevistei entre janeiro e fevereiro. Muitas pessoas. E aí, no final, para algumas eu perguntava, quantas pessoas você atende por semana, por mês? Muita gente não sabia me responder. E quando não sabia, eu ficava assim, às vezes atende muitas pessoas e não tem muito controle, tá tudo bem, pelo menos é isso. E aí, algumas pessoas falavam, eu atendo 3, 4 pessoas por mês. E eu ficava, gente, como essa pessoa atende 3, 4 pessoas por mês? Ela tem um serviço maravilhoso. Ela sentou aqui, ela olhou nos meus olhos, ela me vendeu o serviço dela. Eu fiquei com vontade de contratar o trabalho dela. E por que ela não consegue vender para o outro? Porque ela não consegue se comunicar de uma forma eficiente. Ela não tem estratégia de comunicação. Ela não olha para ela mesma como a principal vendedora da marca dela. Então, lá, aqui, ó, nosso primeiro ponto, posso colocar aqui, você ainda vira diretora de vendas, porque você vira a cara do seu produto, a estampa do seu produto. Você passa a ser o respaldo da sua terapia. Por quê?
Ninguém vai comprar alinhamento energético, reiki, de uma pessoa que se vende totalmente desnorteada, destrambelhada. E eu não estou falando de estética, de físico, porque isso é muito individual, é de cada um. Mas uma pessoa que não aparenta ter um mínimo de equilíbrio, de estabilidade energética. E quantas vezes no holístico eu já me deparei com isso? Claro que nós somos seres humanos, nós não estamos bem e tranquilos o tempo todo. E a nossa humanidade é também um ponto de empatia com os nossos clientes. Porque eles veem que do outro lado tem um ser humano. Então, é importante a gente saber como instrumentalizar a nossa humanidade também. Nós não somos robôs. Mas se eu vendo cura através do autoconhecimento e eu não dou a minha cara para bater, e eu não engajo com a minha audiência, e eu não comunico a eles os meus processos de autoconhecimento, eu não me construo como uma autoridade, eu vou ter bons produtos e serviços e eu não vou ter nenhum cliente, eu não vou ganhar dinheiro. Porque eu não aprendi a me comunicar. Porque eu não dei valor à maneira mais eficiente de me comunicar. Eu não busquei recursos, eu não busquei conhecimento, eu não investi na minha comunicação. Bom, já entra no ponto que está associado a esse, que é você precisa ter conhecimentos mínimos de marketing. Além disso, vendas, atendimento e produto, para conseguir estruturar o seu negócio de maneira saudável. E é esse o ponto que muitos terapeutas hoje se encontram. Que você percebe, eu estou crescendo, as pessoas gostam do meu trabalho, eu tenho um feedback positivo, mas eu não saio daí, parece que eu estou estagnada. Aí a pessoa começa a procurar mentorias de marketing. Ela fala, não, eu vou nesse negócio de marketing digital. Oi, gente, eu queria ter 2 minutos de conversa com a pessoa, começou a vender marketing digital como transformação de vida. E aí todo mundo começou a fazer 1 milhão de cursos de marketing digital. Hoje tem várias pessoas que investiram 2, 3, 4 mil reais com curso de marketing digital, com a promessa de que ia vender até avião caindo, até estanho derretido, e não conseguiu virar 300 reais. Eu conheço muita gente que caiu nessa malha fina do marketing digital. Parece até esquema de pirâmide. Quando eu falo de ter conhecimentos mínimos, não é de pegar todo o dinheiro do seu trabalho e arriscar e contratar um coach da moda, uma pessoa que você viu no anúncio, uma compra impulsiva, você assistiu um webinar, assistiu uma aula dessa pessoa e fala, não, tudo que esse cara fala faz sentido, tudo que essa mulher fala faz sentido, vou comprar. Não é assim. Porque essa pessoa está falando para 1.000 pessoas. Eu tô falando para 30 pessoas, são as 30 pessoas que estão no meu grupo do Abaixa Tá Rica. Eu não tenho interesse de falar para mais do que elas, porque eu tô falando pro meu nicho. Pessoas que trabalham com o mesmo que eu. Pessoas que têm uma rotina parecida com a minha. Eu andei com os sapatos que vocês andaram. Eu sei o que vocês passaram. Eu vendo coisas parecidas com o que vocês vendem. Eu elaborei estratégias para os exatos produtos e serviços que vocês estão querendo escalar, estão querendo vender. A pessoa que fala para 1 milhão de pessoas no auditório e aparece com o microfone, né? Enfim, eu posso citar vários, que eu acompanho todo mundo, né, gente? Eu sou curiosa, sou fuxiqueira, acompanho todo mundo. Tá lá com o microfone, falando lá, 10 dicas para bombar no Instagram. A pessoa tem um investimento milionário, investe em tráfego pago, tem 1 milhão de sócios, tem uma alta cúpula de pessoas que engajam conteúdo. Eu não tenho isso. Você tem? O que eu tenho é um conhecimento, no meu caso, não é tão mínimo, mas o que vocês podem ter, um conhecimento mínimo operacional e funcional de marketing, para você levar a sua empresa holística, o seu negócio holístico, para um patamar onde você tenha dinheiro para contratar uma pessoa e você, de fato, fazer o que você é bom, que é o seu atendimento. Então, é ter um mínimo de recurso de ferramentas, ferramentas confiáveis, testadas, documentadas, ter uma guiança que vai te ajudar a alinhar para o seu nicho, para o seu público, para a sua persona, para você gerir isso tudo de uma maneira saudável. Então, você precisa buscar conhecimento, mas não é todo e qualquer conhecimento. Até o filtro, e essa é a diferença entre inteligência e sabedoria. O sábio, ele sabe exatamente quais são os conhecimentos que convêm a ele. Ele não quer saber de tudo. E aqui a gente está tentando construir um grupo de terapeutas mais sábios. Para a próxima coisa que ninguém te conta é a estratégia é o coração do negócio. Se você viver fazendo as coisas no desespero ou no automatismo, nada vai sair do lugar e você vai viver para pagar contas ou nem isso, com as suas terapias holísticas. Então, nessas conversas que eu tenho com terapeutas e até dentro do A Bruxa Tá Rica, né? A pessoa fala, eu larguei meu emprego para viver de sei lá, de Teta Healing, por exemplo.
né, que é uma coisa que o próprio nome já faz às pessoas, né? Ninguém sabe explicar, quem não conhece, ninguém sabe explicar o que é Theta Healing. Uma pessoa que não entende anglicanismo já começa aí. O entrave do Theta Healing é o próprio nome da terapia. Mas, enfim, dei esse exemplo porque é uma coisa que, quando eu vou falar de pessoas que trabalham com Theta Healing, eu sempre fala o que resolve, não fala o nome. Aí você vende a solução, não vende o nome. Enfim, falar, eu larguei tudo para viver de Theta Healing, e no começo eu tinha bons agendamentos, depois fui entrando no desespero, janeiro e fevereiro eu atendi pouquíssimas pessoas, que são meses ruins mesmo de trabalho, todo mundo fala que é ruim, não sei o quê. Meu janeiro e fevereiro foi ótimo. Ontem eu contei para quem estava ao vivo que só com atendimento de tarô, sem mentoria, sem produto, sem nada, só atendimento de tarô, 50 minutos de leitura, né? E os 20 horários que eu tenho por semana, que é metade de uma jornada de um trabalho CLT, eu faturei cerca de 11 mil reais por mês. Só atendendo. Sem as outras 900 mil coisas que eu invento, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então, eu não tive problema em janeiro e fevereiro. Tirei meu rico carnaval, aproveitei os 5 dias, sem a cabeça doer, com a certeza que eu ia pagar todas as minhas contas. Por quê? O desespero e o automatismo te afastam da constância, da consistência, te afastam do equilíbrio. E no exemplo que eu dei da pessoa do Theta Healing, o que ela precisa é direcionar a demanda. O mercado, existe uma demanda ativa. Então, existem pessoas que agora, enquanto a gente está conversando, quarta-feira, 15 de março, às 20h29, tem pessoas que estão no Google pesquisando tiragem, leitura de tarô. Tem pessoas que estão pesquisando isso. Tem pessoas que querem leitura de tarô e estão pesquisando ativamente. Tem demanda para isso. Mas a demanda que ela é gerada, ela atinge o público-alvo específico. Então, eu posso gerar minha própria demanda. E ontem eu dei o exemplo também de uma mentoranda minha, de uma mentoria de planejamento e organização, que é da área da estética, e ela percebeu que o público dela era mulheres 50 mais. E aí o que eu falei com ela, olha, talvez no Dia dos Namorados você não venda muito para essa pessoa, porque é uma pessoa que já está casada, ou um casamento de muitos anos, ou enfim, passou por um processo de divórcio, não tá mais nessa fase encantada do Dia dos Namorados. Mas no Dia das Mães, minha amiga, no Dia das Mães, a senhora vai rachar de fazer limpeza de pele nessa mulherada toda. Então, a gente tem que entender como gerar a nossa própria demanda, e isso é a estratégia. E a estratégia é o coração do negócio. Se eu sei, eu, Amanda, que meu público, em outubro, tende a tirar férias, em outubro eu vou movimentar, porque essa pessoa está com tempo. Eu vou chamar para ela ir presencialmente no meu negócio. Inclusive, a tenda foi lançada, meu empreendimento físico, foi lançado no dia 20 de outubro. Do dia 20 de outubro ao dia 31 de outubro, eu movimentei, eu não sei em números porque eu tinha esse dado atualizado, mas eu atendi cerca de 20 pessoas em 10 dias. Em 2 dias, eu atendo só quinta e sexta. Então, em 2 semanas, eu atendi muita gente, com um ticket alto de atendimento. Na época era R$ 200. Então, assim, é, é importante entender o movimento que a sua audiência faz e trazer estratégia, trazer motor para isso, trazer consistência, porque senão a gente não sai do lugar, a gente não sai do lugar. A gente entra em desespero e aí fecha o mês no vermelho, aí paga as contas do cartão, entra no cheque especial, o nome vai para SPC, e aí fala, ai, Amanda, não consigo pagar sua mentoria porque eu estou no vermelho. Mas se você não investir em si mesmo, você vai continuar no desespero, no automatismo. Você vai continuar reproduzindo esse lugar de esperar a pessoa que está lá no Google buscando tarô, buscando reiki, buscando yoga, buscando Theta Healing. Essa pessoa vai no primeiro da busca, às vezes no segundo, que é uma pessoa que investe no mínimo 10 mil reais por mês em tráfego, em posicionamento. Não é uma pessoa qualquer. Quem aparece em primeiro nas buscas, façam essa pesquisa no nicho de vocês. São pessoas que têm um alto investimento por trás. Que um dia seremos nós. Mas, por enquanto, a gente tem que cavar os espaços que nos cabem com tranquilidade, com clareza, com objetividade, com seriedade. Esse aqui é um ponto importante, que eu também gostaria que tivesse me falado. Quando eu comecei a atender, eu atendia no estoque do meu trabalho CLT. Então, dava o horário de almoço, se formava uma filinha. E eu atendia a moça do financeiro, eu atendia minhas colegas do departamento de marketing, as meninas de vendas, a moça do RH, todo mundo num espaço menos de 10 metros quadrados, uma poeira do caramba. Eu tenho uma rinite
daquele jeito, né? Que vocês já devem imaginar. Agora o tempo tá ficando seco, eu tô com essa tosse de cachorro. Então vocês imaginam, eu atendi essas pessoas lá. E quanto eu cobrava dessas pessoas? R$ 30. R$ 30, que era um almoço. Se a pessoa quisesse trocar a minha leitura num almoço, no lugar da frente, que era um lugar que vendia ali um prato com omelete, não sei o que, uma saladinha e tal, ela poderia falar, ah, não, eu pago aqui no meu vale alimentação seu almoço amanhã e fica elas por elas. E era assim, foi assim que o meu trabalho começou como cartomante. Um jeito nada glamuroso. Não tive patrocínio, nessa época eu não tive investimento, hoje eu tenho porque eu tomei vergonha na cara, né? Mas são outras fases. E nessa época eu gostaria que alguém tivesse me falado que a minha hora de trabalho precisava ser precificada de acordo com os gastos que eu tinha. E nessa época, gente, eu morava numa kitnet, que era uma caixa de sapato, 30 metros quadrados, literalmente, porque no anúncio estava lá, 30 metros quadrados, que o quarto e a cozinha eram separadas por uma parede daquelas de gesso. Eu ganhava R$ 2.400, pagava um aluguel de 780, e o que sobrava, eu pagava água, luz, telefone, internet, e eu tinha livre no mês R$ 300. Então, R$ 30 para quem tinha livre no mês R$ 300 era muita coisa. Um almoço era muita coisa. Mas eu não estava levando em consideração aos gastos que eu tinha. Senão eu tinha feito uma outra conta. Eu tinha feito um outro cálculo. E na nossa mentoria tem planilha para tudo. Tem uma planilha que calcula o valor de precificação justo para o seu trabalho. Pode ser o valor que você vai cobrar agora? Não. Mas é o valor que você vai ter em mente de quando eu chegar nesse preço, eu vou estar sendo remunerado da forma que eu mereço pelo meu trabalho. Meu trabalho vai estar pagando de forma coerente as minhas contas e eu vou conseguir fazer sobrar, vou conseguir fazer render, sem desespero, sem loucura. Então, é importante vocês mapearem os gastos de vocês. Mapear. Se você atende em casa online, como eu atendi ao longo da pandemia toda, não é só os meus 50 minutos de leitura, mas é a cadeira que eu estou sentada, a mesa que eu estou sentada, a minha internet, porque eu estou falando com a pessoa de alguma forma, né? Ainda não aprendi a me comunicar por onda sonora, seria muito mais econômico, inclusive, e bem mais irado, né, do que celular. Minha luz, a minha água, porque eu sou um ser humano, tenho que sobreviver. E é importante ter em mente que a precificação do trabalho nem sempre vai ser o ideal. Gente, a minha hora ideal é R$ 1.000. O ideal, o meu sonho é R$ 1.000. Eu tô nesse patamar ainda? Talvez esteja. Eu acho justo cobrar das pessoas isso? Não. Eu quero atender o máximo de pessoas possíveis. Então, eu encontro meio termo entre o que eu mereço, o que eu acho justo e o que é correto, o que paga minhas contas, o que paga meus sonhos. Eu não estou falando só de conta. A gente não está falando aqui só de pagar conta. A gente está falando de financiar meus sonhos. De eu sentar com meu marido e falar, marido, vamos viajar para fora do país no nosso aniversário de casamento? E saber que o dinheiro que vai pagar parte disso é o dinheiro do tarô. É o dinheiro da minha terapia holística. É o dinheiro do meu trabalho. Então, é importante prestar atenção em como você precifica o seu trabalho. E não deixar ninguém botar preço no trabalho de vocês. Isso é um outro ponto importante. Bom, estamos caminhando aqui para o final, eu acho, porque eu falo muito. Vou até beber uma aguinha. Me contem aí se vocês estão gostando até aqui. Quem estiver assistindo a gravação, me conta ou no grupo ou nos comentários se vocês estão gostando até aqui. Esse é um ponto que eu também gostaria que tivessem me falado antes. Porque a gente olha para os nossos colegas terapeutas e é uma classe que nem se construiu como classe, porque a gente nem conversa, a gente nem se entende. Né? Eu não tenho, hoje eu tenho, né? Mas eu não tinha, quando eu comecei, nenhum amigo que era terapeuta holístico, que trabalhava com isso. Eu tinha amigos que, sei lá, sabiam de yoga, mas não trabalhavam com isso. Que sabiam de tarô, mas não trabalhavam com isso. Agora, o terapeuta holístico que trabalha, exerce a função dentro do mercado e é remunerado por isso, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. E aí eu olhava para as pessoas até com uma certa desconfiança. Talvez porque eu seja mineiro também, e eu sou mais desconfiadinha mesmo, é da minha natureza. E eu falava, não, essa pessoa aí, não sei o que e tal. Não sei se eu gostei do trabalho dela, não, e tudo eu botava defeito. Depois eu entendi que eu podia até crescer sozinha. E eu sou uma mulher de Áries, né, gente? Então, eu já nasci de 7 meses, eu sou a mais velha de 2 irmãos. Enfim, fui uma das primeiras pessoas da minha família a sair do país. Então, eu fui precursora de muitas coisas. Então, eu sei que eu posso crescer sozinha. E eu sei que vocês também podem crescer sozinhos e sozinhas. Mas a gente só vai longe se a gente tiver bons parceiros no mercado holístico. Por quê?
Isso aqui é uma filosofia de vida. Ai, Amanda, você virou aí Dalai Lama que prega a amizade entre os povos? Não. Pelo simples fato de quem consome tarô, consome astrologia. Quem consome astrologia, consome numerologia. Quem consome numerologia, consome reiki. Quem consome reiki, consome meditação. Quem consome meditação, consome floral. Então, você não consegue fazer tudo sozinho. Você pode ter várias especializações. Mas, eventualmente, você vai ser reconhecido por uma ou duas. Vai lá. Se der sorte ainda, de duas. Geralmente, as pessoas lembram da gente por algo que é o nosso carro-chefe. O meu é o tarô. Quando as pessoas me perguntam, ai, Amanda, que astrólogo você me indica? Hoje eu tenho bons astrólogos para indicar. Da mesma forma que se alguém virar para esses astrólogos e falar, ai, me indica uma cartomante, eu sei que essas pessoas vão me indicar. De modo que se virar para minha parceira, minha grande amiga e parceira, que se tornou, né, tem uma outra frase que eu adoro que é mais fácil um cliente se tornar amigo do que um amigo se tornar cliente. Isso é uma outra coisa que ninguém te conta. Eu nem sei se eu coloquei isso aqui, mas agora eu tô colocando. Que se ligarem para ela e falar, Mari, você me indica uma cartomante, ela vai me indicar. E ela me apresenta as pessoas, ela abre portas para o meu trabalho, e eu abro portas para o trabalho dela, e abro portas para várias pessoas que são minhas parceiras. Por quê? Quem entra como cliente no holismo consome de tudo um pouco. Então, você vai chegar em lugares muito longe, de maneira muito estratégica, se você souber escolher os seus parceiros. Se você olhar para as parcerias de um outro nível. Se você virar para uma pessoa, um terapeuta que você admira e falar, olha, eu não vou te dar dinheiro, né? Às vezes você não tem para dar, sei lá, eu não vou te dar uma porcentagem do meu trabalho. Mas toda pessoa que vier de indicação sua, eu vou dar um desconto para essa pessoa. Que aí o cliente fica feliz com quem indicou, com o trabalho que ele recebeu. E aí vão se crescendo redes de cuidado, redes de trabalho, a gente vai chegando em lugares que a gente nunca imaginou antes. Porque eu, Amanda, posso ter um público consolidado, um público que me para na rua, que me vê nos eventos, que reconhece meu marido na academia, me manda mensagem, fala, você é o marido malhando aqui. Nem tô falando de mim, tô falando de uma pessoa que é da minha família. Eu posso ter esse público, mas tem lugares que eu não chego. E eu chego através de parceiros, eu chego através de parcerias. E vocês podem chegar através de bons parceiros também. A gente tem que saber escolher quem caminha com a gente nesse front. Bom, esse aqui é o que eu particularmente mais gosto. Porque quando eu comecei com o tarô, quando eu comecei a trabalhar com o tarô, porque na verdade o tarô tá na minha vida aí tem mais de 11 anos, né? Tem mais de 11 anos que eu me consulto, na verdade, desde que eu nasci, porque a minha mãe ficou sabendo que estava grávida de mim, que engravidaria de mim, através das cartas, e ela foi comunicada nesse mesmo dia que nasceu uma criança meio doente. Eu nasci com um problema crônico renal, fiquei internada, tomei remédio durante muitos anos. Então, foram questões de saúde que foram levantadas no espaço dualístico. Então, eu sou muito grata à espiritualidade que permitiu que essa cartomante, que eu nem conheço o nome, que eu nem nunca conheci, porque eu acho que ela faleceu, ela era bem, bem novinha, mas agradeço ela por ter alertado, né, os meus pais, meus genitores, para que eles pudessem conduzir de uma forma mais lúcida o meu caminho. Então, o tarot tá na minha vida desde que eu nasci, desde antes de eu nascer praticamente. Mas quando eu comecei a trabalhar com cartomancia, eu fui muito criticada. Eu fui muito criticada, tenho certeza que vocês também foram. Pelos familiares, por colegas, pelas pessoas do trabalho. Ah lá, tá vendo? A pessoa vai jogar a formação dela no lixo. Ah lá, já tá inventando moda, mexendo com reiki, mexendo com massagem. Nossa, fulana também não para emprego, agora ela tá com esse negócio de yoga e piriri pororô e tal. E eu recebi muitas críticas das pessoas, e a principal e a que mais me doeu foi: a Amanda nem estudou para isso. E esse ponto que ninguém te conta é o ponto que eu me contava. Então, isso eu me contava, que era: se eu não for um eterno aprendiz, eu vou ser deixada para trás. Então, eu comi todos os livros de tarô que você pode imaginar em vários idiomas. Então, tarô clássico dos renascentistas, eu sou fluente italiano, eu leio italiano. Livros de tarô em inglês, eu tenho bíblias e bíblias aqui em casa, né? A gente estava até arrumando aqui no meu escritório, o escritório que eu divido com meu marido, os nossos livros, e você tira de caixa livros e livros de tarô. E busquei referências, e busquei mentoria. Eu fui mentorada por um tarólogo de muito tempo no interior de São Paulo, uma pessoa muito respeitada.
que me ajudou, que me apoiou, foi meu primeiro investidor, investiu no meu primeiro curso de tarô. Então, a gente estudou tanto juntos que ele falou assim, olha, você tem um dom natural para ensinar as pessoas. Eu vou investir X mil reais para você gravar o seu curso de tarô. Ele pagou tudo. Até a plataforma que está hospedada até hoje é ele que paga. Então, é uma pessoa que, ao me mentorar, percebeu que eu tinha essa característica. E isso tudo veio disso. Se eu não fosse um eterno aprendiz, eu seria deixada para trás. E se você não estudar, se você não tiver um compromisso diário com o conhecimento, você vai ser deixada para trás toda vez que tiver uma grande mudança tecnológica. E eu coloquei isso especificamente porque hoje em dia todo mundo virou especialista em marketing digital, que é o que eu falei antes, a crítica que eu fiz. E aí as pessoas viram para mim e falam: ai, Amanda, mas por que você não está no TikTok? Por que você não cria uma comunidade no Telegram? Por que você não faz vídeo no YouTube? Porque viram a Paula Prado, o Udi, a Forfriga, a Amanda Belém, o pessoal crescendo no YouTube. Por que você não faz isso também? Vai crescer, vai chegar a 1 milhão de pessoas, vai ganhar mimo e tal, vai ser blogueira, enfim. Aquela coisa toda. Você precisa saber o chinelo que você calça e o público que você atende e para onde esse chinelo vai te levar. Porque o meu público, as minhas consulentes maravilhosas, não são pessoas que assistem vídeos no YouTube de tarô. Não são pessoas que estão no TikTok. Elas estão aonde? Nas plataformas que eu me conecto com elas. Elas estão na ligação que eu faço para elas quando é aniversário de alguém, quando é aniversário de casamento de alguém, quando é aniversário de qualquer coisa, qualquer momento importante. Elas me ligam quando elas batem o carro. Hoje de manhã, uma consulente minha muito querida bateu o carro, ela me ligou. É aí que essa pessoa tá. E se eu me deixasse levar por cada nova tecnologia que entrasse, eu ia me perder no processo de me conectar com a minha audiência, de entender onde é que essas pessoas estão. Ou, igual eu coloquei aqui, ter que fazer dancinha por likes. Gente, não sejam reféns de algoritmo, não sejam reféns de redes sociais. Se conectem verdadeiramente com as pessoas. Nosso trabalho é muito mais do que qualquer número. Eu poderia estar aqui no ao vivo, tem agora 4 pessoas. E uma delas é meu marido, que tá ali esquentando a comida ali do lado, e ele escuta tudo que eu faço. E eu sei que na gravação mais pessoas vão ouvir, mas não me interessa se 1 milhão de pessoas vão ouvir. Se as 30 pessoas que tiverem no grupo da Bruxa Tá Rica, se as 222 pessoas que estão no Instagram da Bruxa Tá Rica me ouvirem, eu sei que eu vou ter atingido a mudança que eu esperava, porque eu quero falar com vocês. Vocês são a minha audiência. Não tem 7 bilhões de terapeutas holísticos do mundo. Tem um espaço amostral bem pequeno. E menor ainda de terapeutas que querem se desenvolver, que querem evoluir, que querem ganhar dinheiro com o holismo. Então, não se deixem vender por modismos, por tendências. Claro que a gente vai acompanhar algumas tendências para a gente não se tornar obsoleto, a gente vai aprender eternamente com essa transformação, mas o principal que ninguém te conta sobre vender o seu trabalho é se conectar, vender relacionamento. Meus primeiros consulentes, eu tenho certeza que os primeiros clientes de vocês foram amigos, pessoas que conheciam vocês intimamente, pessoas que comeram um pacote de sal junto. Eu tenho amigos que eu atendo há 3 anos, desde que eu comecei, todos os meses, todos os meses. Meu preço mudou, para eles eu faço o mesmo, porque o que me paga é a gratidão de ter esse amigo que acreditou em mim quando ninguém acreditou. Então, eu vendi para eles a Amanda, não foi o tarô de Amanda. Hoje eu vendo tarô de Amanda para muitas pessoas, mas eu continuo me vendendo. Eu continuo fiel aos meus valores. E é isso que faz com que as pessoas se conectem com o meu trabalho. Não eu fazer dancinha, não eu ir pro TikTok a troco de tudo, não eu me matar, me moer de fazer conteúdo e postar todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Não é isso. É você saber fazer isso se conectando com quem interessa de fato pelo seu trabalho. E bom, investir em conhecimento vai te fazer ganhar muito dinheiro. Isso eu sei, e isso é um fato. E pode ser agora, daqui 6 meses, pode ser daqui 10 anos. Conhecimento é o que tira a gente do lugar que a gente está e leva para um outro lugar. Então, ser um eterno aprendiz, investir em conhecimento, não ter medo de investir em si mesmo. A gente começa a ganhar dinheiro. Gente, quando eu comecei a ganhar dinheiro com tarô, foi muito engraçado. Eu não sabia o que fazer com esse dinheiro, porque eu tinha um outro trabalho, eu fiz uma transição. Fiquei trabalhando um período, eu tinha um bom salário, era remunerado, eu tinha um cargo de confiança, um cargo de gerente, numa empresa de mais de 200 funcionários. Então, assim, eu nadava, aí fui para Bahia sozinha, sei lá, gente, eu tinha todos
os coisas de assinatura, os clubes de assinatura de vinho, de livro, de papel carta, sei lá, qualquer coisa. Comprei baralhos de tarô carésimos. Eu sabia o que mais eu gastava o meu dinheiro, e essa é uma sensação maravilhosa. Você não viver na escassez ao ponto de falar assim, vou fazer uma viagem aqui e depois, esse é um problema para a Amanda do futuro, porque eu sei que ela vai ter dinheiro para bancar. Mas o que eu gostaria de ter me falado nessa época é invista em conhecimento. Masterize suas habilidades. Termine essa pós-graduação. Hoje eu terminei, tá, gente? É uma pós em análise de dados, porque, além de tudo, eu gosto de ter uma visão lógica do meu trabalho e dos meus mentorandos. Então, se você caminhar comigo ao longo da Bruxa Tá Rica, eu vou pedir dados de todas as suas redes sociais. Dados contábeis de agendamento, quantas pessoas você atendeu no último ano, vou fazer gráfico de tudo, porque é a minha formação. Eu sou além de internacionalista, eu sou especialista em análise de dados, e foi um conhecimento que eu investi nessa época, que eu comecei a perceber, falei, cara, isso que eu faço, para mim, eu preciso escalar, preciso crescer. Se eu quero ser empresária, eu preciso olhar para esses números e eles não me darem medo, não me darem pânico, não me darem gastura. E eu saí de um lugar de uma pessoa que tinha 100 mil serviços de streaming, que um dia estava aqui, outro dia estava na Bahia, estava, sei lá, em tudo quanto é lugar, para ser uma pessoa que comia livros, que comia material, que me conectava com as pessoas, fui mentorada, fui assessorada, contratei consultorias, pedi ajuda, né? Meu primeiro lançamento de produto de infoproduto, eu contratei uma equipe de 5 pessoas, eu investi em conhecimento, e era um gestor de tráfego, era uma especialista em marketing, porque casa de ferreiro, espeto de pau, então eu precisava de alguém para me dar uma visão para além do que eu conseguia ver. Era uma especialista em lançamentos, era uma designer e uma redatora. Então, eu investi no conhecimento dessas pessoas, elas não trabalharam para mim, elas me ensinaram a fazer o que eu faço hoje. Elas me apoiaram, eu investi nesse conhecimento. E isso que me fez ganhar muito dinheiro. Além de tudo, além da estratégia com o coração do negócio, além da comunicação, além de tudo, o que me fez foi sair dessa mentalidade binária de, eu comecei a ganhar dinheiro com ali, acho que eu vou guardar esse dinheiro, vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Ou, não vou investir na mentoria da Amanda agora, porque eu tô mais ou menos apertada, vou deixar o cavalo arriado passar, e depois eu vejo umas aulas aí, procuro na internet, compro um e-book, não sei. Investir em conhecimento real, assessorado, é o que vai te fazer sair do 0 a 0. E, bom, depois disso tudo, o que é o A Bruxa Tá Rica? Então, em 3 meses, em 6 módulos, acompanhamentos individual em grupo, a Bruxa Tá Rica é um acompanhamento personalizado de modelagem, estratégia, tática e operação do seu negócio holístico. Não tem outra maneira de explicar além disso. Além do que está lá descrito em 7 páginas de ementa que muitos de vocês já acessaram. O A Bruxa Tá Rica é um passaporte para você sair do sufoco ou falar assim, Amanda, não tô no sufoco, eu tô ganhando dinheiro. Então não é para mim, não. É para você. Você pode ganhar mais dinheiro. Você está ganhando dinheiro, mas atende por uma plataforma, ou não gere muito bem esse fluxo de pessoas, ou poderia trabalhar menos e ganhar mais, ou poderia lançar sua própria linha de produtos e serviços e não está fazendo. Porque quando a gente começa a se estabilizar, a gente fala, tá de boa. Aí chega uma outra coisa, como foi a pandemia do Covid-19, e a gente começa a se ver num lugar onde a gente não tem flexibilidade para crescer, não tem flexibilidade para fluir. E eu tô dando para vocês esse passaporte. Tô convidando vocês para pularem nesse barco comigo, que esse barco tá virando um cruzeiro, tá virando um negócio grande, tá virando um submarino com investimento de bilhões de dólares. E eu tô convidando vocês a fazerem parte desse movimento comigo. A gente mostrar para as pessoas, para o mercado, que o nicho de saúde e bem-estar é um nicho estruturado, organizado, com profissionais éticos, responsáveis, profissionais que sabem lidar com o atendimento do início ao fim, que sabem precificar os produtos, que sabem criar e gerir produtos digitais. Essa é a diferença. E, bom, quem já está acompanhando aqui já sabe, a oferta especial da primeira turma, gente, eu devo abrir uma outra turma, não sei se é em breve, porque eu gosto de me dedicar integralmente aos projetos que eu faço, mas jamais vai ser no valor da primeira turma. Por quê? Eu quero formar vocês tão impecavelmente bem por um valor
tão acessível que no final vocês vão ter acesso ao meu telefone. Eu tenho 2 telefones, um corporativo e um pessoal. Esse é o pessoal. Vocês vão me ligar no meu telefone pessoal e falar, Amanda, eu não sei o que está acontecendo. Meu trabalho está chegando em lugares maravilhosos. Fechei um evento, me tornei parceira de fulano. Consegui comprar uma estrutura para o meu atendimento físico. Consegui investir em tal coisa. E eu quero estar no centro dessa transformação junto com vocês. E esse valor, que é de 1.197 à vista, ou 1.316,70, 12 vezes sem juros no cartão, gente. Tá igual a Magazine Luiza, melhor que tá, não fica. É o valor da primeira turma. As próximas, quem não chegar primeiro e não beber da água limpa, eu não sei o que vai ser. Não vou onerar ninguém mais do que o necessário, mas um trabalho que é construído junto, que cresce junto, ele é muito mais proveitoso, muito mais próspero, muito mais gostoso, né? E bom, caminhando aqui para a gente fechar os detalhes, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao A Bruxa Tá Rica, a como funciona, a frequência, ao horário das aulas, ai, Amanda, perdi uma aula ao vivo, onde é que eu consigo assistir? Ai, Amanda, quero que você me ajude em tal coisa, assim, essa todo de dúvida que vocês tiverem com relação a essa e outras coisas relacionado ao A Bruxa Tá Rica, falem comigo, me mandem mensagem, conversem comigo. Se você é um terapeuta que trabalha com outros terapeutas, traga essas pessoas junto. Fala, Amanda, tem um desconto para mim se eu trouxer 5 pessoas? Claro que tem. A gente está conseguindo espalhar isso para mais pessoas. E essa condição especial de primeira turma, ela vai até o dia 21/3, ano novo astrológico, início da temporada de Áries, uma temporada que eu particularmente amo com Mariana e onde eu preciso dar caminho para outras coisas na minha vida, onde eu preciso tocar esse projeto da Bruxa Tá Rica e os outros 999 que eu invento moda, porque eu sou uma pessoa muito criativa. E queria agradecer as pessoas que pularam nas aulas gratuitas comigo e que vão continuar fazendo parte da comunidade, independente de comprarem ou não a mentoria, de investirem ou não, porque não é uma compra ou investimento, vai voltar para vocês, eu tenho certeza. Agradecer o carinho que eu tenho recebido, muitos feedbacks de pessoas terapeutas que entram em contato e falam, nossa, aquele post que você fez, aquela live que você fez, aquele insight que você me deu, eu comecei a implementar algumas coisas e já vi resultado. Eu fico imensamente feliz de saber que eu consigo ser agente de transformação na vida de pessoas que ocupam um nicho, uma classe que é tão caro para mim, né? Que é um lugar tão cuidadoso para mim, que é um lugar que foi tão libertador. Eu não tenho outra palavra. Acho que me tornar uma terapeuta holística foi o que me permitiu viver no auge da potencialidade, tudo que eu sou e tudo que eu acredito, todos os meus valores. E eu desejo que essa transformação, de uma maneira ética, responsável, próspera e abundante, atinja todos e todas vocês, independente do caminho que vocês decidirem seguir, tá bom? A gente vai se falando no grupo, vou abrir o grupo para comentários. Quem participou aqui do ao vivo e puder deixar um comentário a respeito do que a gente aprendeu aqui hoje, até para incentivar que outras pessoas assistam e se envolvam com esse conteúdo, eu vou ser imensamente agradecida. Nos falamos ao longo dessa semana e muito obrigada, um beijo, uma excelente noite de quarta-feira para vocês e vamos junto, gente, tem muita coisa boa para acontecer.